Fala Econômicos, o Bitcoin hoje sem muitas novidades, continuamos trabalhando no suporte de 100 mil dólares e eu sei que a pergunta de muitos é: será que realmente é bear market? Será que vamos ter a capacidade de mais uma pernada de alta? Então fica comigo até o final que eu vou te responder essa pergunta e te mostrar alguns dados técnicos e macroeconômicos que contextualizam a situação que nós estamos agora. Então vamos nessa. Okay, let's go. Então vamos lá, para poder iniciar a explicação, a gente tem que passar aqui pelo shutdown que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Já é o maior da história. Aqui essa reportagem ela é do dia 5, então esse número está errado, já estamos no 38º dia de paralisação. E o que essa paralisação é? De forma resumida, é como se fosse um apagão e nós não temos o resultado dos dados econômicos. Então, por exemplo, o payroll, que é um dos dados mais importantes, se não o mais importante, a gente não tem acesso a eles. Assim como outros dados econômicos também. Então, qualquer investidor, ele precisa ter informações para ele poder saber, com o mínimo de previsibilidade, o que vai acontecer na economia. Então, se ele não tem certeza de nada, ele não vai colocar o dinheiro dele em ativo de risco, principalmente. Então é isso que está acontecendo de forma resumida. O shutdown ele está deixando os investidores às cegas, inclusive o próprio Fed. E aí acaba atrapalhando ali na política monetária, porque o Fed ele precisa de informações também para saber se ele corta juros ou não. Então, o próximo passo aqui, a próxima informação seria essa. O Fed disse que vai encerrar o QT no dia 1º de dezembro, que seria aqui a redução do balanço patrimonial. Ele vai parar de enxugar a liquidez da economia. E é nesse ponto aqui que muitas pessoas elas se enganam. Elas acham que o Fed vai parar de enxugar e vai começar a injetar liquidez. Não é isso. Uma coisa é diferente da outra. Quando o Fed ele encerra o QT, ele para de retirar a liquidez. Ele só deixa o dinheiro trabalhar ali. Ele não se mete mais na redução de liquidez da economia. Isso já é um ponto positivo, né? Mas não é o suficiente para que tenha mais. E além disso daqui, o Fed, voltando aqui para poder explicar como é que é a cabeça de um investidor, o investidor ele vai colocar o dinheiro onde ele tenha o mínimo de certeza. E nesse momento, os mercados não têm a certeza de nada. Inclusive pelas falas do presidente do Fed na última reunião, onde ele disse que é incerto o corte em dezembro da taxa de juros. É incerto, não tem nada garantido. Então fica esse tipo de dúvida no mercado e gera um mau humor. Por isso que a gente vê os mercados em queda, em retração, porque não tem o mínimo de certeza. E o mercado em si ele opera expectativa. Então a gente pode até notar isso. Quando tem uma expectativa muito boa de algo acontecer, geralmente o preço ele sobe. E às vezes acontece que quando acontece de fato esse evento que era muito esperado, o preço cai. Por quê? Porque o mercado ele opera sempre antecipado. Tanto que o mercado ele sempre tenta antecipar o que vai acontecer na economia. Então a gente vê que a economia está meio ruim, geralmente o mercado ele sobe primeiro para depois a economia acompanhar. O ciclo de mercado ele é sempre primeiro do que o ciclo de mercado, justamente por isso, por estar operando a expectativa. Então a gente precisa entender isso daqui para entender o contexto agora dos mercados em si, e principalmente do Bitcoin, que é o nosso foco aqui. Então, sabendo disso, pelo menos que o Fed ele vai, de fato, encerrar o QT no dia 1º de dezembro. Até agora nós tivemos só o anúncio, mas não finalizou ainda o QT. Junto com o shutdown, não temos informações suficientes para que os investidores eles possam alocar o seu dinheiro, tendo uma perspectiva de futuro para poder talvez alocar em ativos de risco. E quando dizemos ativos de risco, o Bitcoin está incluído. Então vamos lá, sabendo desses detalhes técnicos aqui, shutdown, incerteza de corte na taxa de juros americana por conta do shutdown, mais encerramento do QT no dia 1º de dezembro, ou seja, nada mudou. Continuamos enxugando liquidez, não temos informações, estamos às cegas e o Fed só deu incerteza em relação ao corte de dezembro. Guarda essas informações aí. Agora vamos para alguns indicadores on-chain do Bitcoin, aonde eu vou trazer esse daqui, que é o MVRV.
Deixa eu atualizar aqui de novo. Que esse é um indicador que ele geralmente acerta muito o topo e fundo do mercado. E como que ele funciona? Quando ele está aqui nessa região verde aqui embaixo, no fundo, geralmente é momento de você começar a montar suas posições no Bitcoin. Quando ele está aqui nessa parte vermelha, geralmente é momento de você começar a desmontar suas posições, ou seja, começar a realizar lucro, é hora de vender, já não é mais hora de comprar. E toda vez que o preço chegou na região verde, ele subiu, encostou ou ultrapassou a área verde e tivemos um ciclo de baixa. Chegamos perto daqui, voltou lá de novo. Depois, no próximo fundo, estivemos aqui na região verde. O preço foi lá em cima. Inclusive, nessa oportunidade aqui de 2018, o preço o indicador ele ficou lateral durante um tempo e depois ele explodiu lá em cima. Tivemos aqui chegando no fundo de novo. O preço ele foi, trabalhou fundo e chegou lá. Chegou a tocar na região vermelha. E aí tivemos o indicador chegando no fundo novamente. E nesse momento agora, nós estamos aqui consolidados. Um pouco antes da marcação aqui, geralmente o meio dessa região vermelha está aqui no 8. Nós estamos nesse momento abaixo de 2, tá? Nesse índice aqui desse indicador. Então não está dizendo para a gente que é topo, não chegou aqui na região vermelha. E eu quero que isso fique bem claro, porque ele demarca topo para a gente quando ele encosta aqui nessa região. E não chegou. Estamos aqui. Será realmente que é topo só com essa marcação aqui? Será que não está acontecendo algo parecido com aqui nessa situação de 2018? Será que não é 2017 ali, antes de 2018, marcar fundo, marcar topo? Então, assim, é algo a ficar de olho, observar, tirar um pouco o emocional de lado e perceber esse tipo de informações. Então, vamos lá. Mudando aqui agora de indicador, nós estamos no MVRV. Você pode acompanhar ele também. Eu até sugiro que vocês façam isso. E o mapa de liquidez, que aqui tem uma informação muito importante. Aqui ele está no mapa de liquidação de 1 ano, né? Então, ele expande para a gente aqui essa informação. Nós temos muita liquidez aqui para baixo também, região de 96 até 90, bastante liquidez aqui. Porém, olha só essa barra aqui, lá em 116.550. Temos 720 milhões só numa região de preço. Se a gente colocar talvez em um mês, talvez fique melhor de enxergar. Aqui, olha ela aqui vermelha aqui, Tá nessa região, bem acima, lá na região de 116, Temos tanto liquidez para cima como liquidez para baixo também. Então o mercado ele pode trabalhar primeiro indo em uma direção e depois indo em outra. Mas aonde tem mais liquidez? É aqui em cima, né? Geralmente o mercado ele vai para onde tem mais liquidez. E aí somando tudo isso daqui com o gráfico, vamos voltar aqui. Temos aqui a configuração que estava no último vídeo. Se a gente jogar aqui um canal de tendência desde o início do ciclo, o canal de tendência é sempre marcado em linha. Bota no gráfico de linha, a gente pega o fundo mais fundo, marca aqui, no extremo mais à direita e o extremo à esquerda entre os dois pontos de ancoragem. Aqui, a gente vê que o preço está no fundo desse canal. Volta aqui para o gráfico de candle. E aí, no último vídeo, eu expliquei aqui o que está acontecendo. O triple touch, que é um triângulo diagonal. Aqui, se a gente jogar as médias, a média de 55 sendo defendida agora nesse momento, eu estou gravando o vídeo, são 2h15 da tarde do dia 7. Tá defendendo aqui, no fundo do canal. Se a gente coloca no diário, a gente pode ver esse preço ele trabalhar aqui, por dentro dessa consolidação aqui, desse range, na verdade, da POC, de toda essa consolidação e desse fundo aqui, que está nos 100K. Então o preço ele pode ficar trabalhando aqui, Então ele defende aqui no fundo como está fazendo agora.
Ele volta aqui nesse topo, né? Então seria a resistência, ele volta no fundo. Ele pode fazer isso daqui. Até porque... Ou trabalhar, inclusive, acima do canal. Até porque isso aqui ele cria um range, né? A gente tem lá o outro parâmetro, que é o parâmetro do triângulo, né? Que eu fiz no último vídeo. Então, por isso que eu queria que vocês dessem uma olhada lá também. Porque nós temos aqui, até o dia 1º de dezembro, ó, vai cair aqui, ó. Vai dar 24 dias até lá. Então o preço ele pode ficar trabalhando aqui até que o QT de fato se encerre e a gente tem uma boa notícia, né, para ele poder continuar subindo. Ou daqui mesmo, esse preço ele pode já começar a trabalhar, ó, defendendo o fundo desse canal, o que também seria muito interessante para a gente. E ele começar a trabalhar mais assim, ó, pressionando a POC, tá? Então ele pode vir na POC, ele volta, vai na POC, volta, e a gente vê que cada vez mais ele vem trabalhando subindo aqui, ó. Entendeu? A demanda é cada vez mais alta, a demanda estava aqui embaixo, veio para cima, para cima, para cima, até o momento que ele aperta a POC e estoura. Essa é uma das probabilidades de acontecer. E tudo isso daqui vai depender dessas informações. O shutdown acabar, a gente ter notícias que vêm em linha para a gente poder ter um corte de juros. Então o mercado ele vai se animar com isso. Ultimamente o mercado está sendo 8,80. Ou é medo excessivo ou é euforia excessiva. E talvez a confluência de todos esses indicadores e todos essas informações que eu trouxe no vídeo de hoje pode ser o catalisador para a nossa última pernada. Então a euforia vai ser grande se vier da forma que a gente quer, né? Que venha, que o shutdown acabe, que os dados econômicos venham favoráveis por um corte na taxa de juros, que o corte realmente aconteça, o QT, o fim oficial dele é para o dia 1º, ou seja, a gente ainda tem catalisadores possíveis para que o preço exploda numa euforia. É isso que eu queria mostrar para vocês. E no semanal, só para completar, mas vocês podem assistir no último vídeo, porque eu fiz essa análise. A gente tem uma possível formação desse engine aqui, ó. Então o preço ele pode vir fazer isso daqui. Ele trabalha aqui, vem fechar aqui, ó, o último topo dessa estrutura aqui, ó, que ele faz 3 toques. 1, 2, 3. E aí a gente tem um ciclo de baixo, que vem até essa marcaçãozinha aqui, que em um outro vídeo eu posso comentar e dizer o que é isso daqui. Mas se você assistir o último vídeo, provavelmente você vai pegar, você vai entender o que eu tô falando. Beleza, galera? Então é isso. Eu queria trazer essa informação para a gente poder ficar de olho, porque pode ser que o mercado esteja esperando só isso. Pensa comigo, se você tem um capital grande para você operar, a gente está falando de milhões e milhões. Você gostaria de colocar esse dinheiro em algo que você consegue ter nem que seja um mínimo de certeza ali, entender para onde esse mercado ele pode ir, ou você colocaria teu dinheiro a Deus dará e contar com a sorte, sem ter o mínimo de informação? Acho que a resposta ela é óbvia. E é assim que os investidores eles trabalham também. Eu queria trazer essa ideia para vocês, porque tem muita gente já gritando que é fim do ciclo e desesperado. Talvez não. Calma, tira a emoção e vamos começar a analisar com mais... vamos raciocinar mais em relação ao ciclo. Vamos tirar um pouco a emoção, porque eu sei que ela fala alto, mas vamos pensar um pouco mais também com mais frieza. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é isso, trazer um pouco dessa visão meio contrária à manada, e trazer talvez um pouco de calma também. Vamos respirar e vamos analisar de forma mais profissional e mais fria. Beleza? Se você gostou da análise, deixa um like aí para ver se valeu a pena mesmo, para ver se isso daqui trouxe uma visão diferente, deixa eu entender o que vocês estão pensando também. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo que precisa se acalmar também em relação ao ciclo e deixa um comentário para poder incentivar o nosso trabalho. Beleza? Até o próximo. Estamos juntos.